Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o que Deus aponta sobre a inseminação artificial. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pause o vídeo agora, curtam o vídeo e compartilhe, tá certo? Então pausa agora, pausar o vídeo, curtir o vídeo, já se inscrever no canal, quem não tinha se inscrito, quem quiser compartilhar agora, compartilha, quem quiser compartilhar no final do vídeo, compartilha, e quem quiser fazer algum comentário em algum momento, faça, tá certo? E vamos fazer agora uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento de meditação. Peço que o Espírito Santo mais uma vez ilumine esse seu mensageiro e que possa, através de mim, trazer a mensagem às pessoas, que todo mundo possa ficar ciente da verdade. Que o Senhor esteja sempre junto conosco, que nós possamos evoluir e possamos trazer a verdade à tona. Que as pessoas que estão me ouvindo possam ser iluminadas, que possam compreender e absorver a verdade, assim como eu também. Que possa ser iluminado para aprender a verdade e conseguir evoluir também nas coisas. Que assim seja, meu Deus, que os mais professores do mundo estejam conosco neste momento, que possamos aprender e pôr em prática nossas vidas, que estejamos sempre abertos à evolução e aprendizado da verdade. Que assim seja, peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia fala alguma coisa sobre inseminação artificial, doação de espermatozoides, de óvulos? Não. A Bíblia não fala nada sobre isso, até porque naquela época não existia esse tipo de coisas, né? Isso aí é coisas modernas. Mas nós podemos pegar alguns apontamentos para entender se é certo ou errado. Quando o homem e a mulher foram criados no Éden, Deus disse a eles: procriai. Deus fez o casamento de Adão e Eva e falou: procriai para encher o mundo de seres humanos. Muito bem. A procriação natural é a mais aconselhável. Por quê? Porque é uma coisa natural, entendeu? Então é uma coisa que é normal, né? Tudo que é natural é uma coisa normal, uma coisa correta. Que nem, por exemplo, é certo fazer cesariana? Para Deus isso aí não vai fazer diferença. Porém, para o neném pode fazer, porque a cesariana ela pode ser feita antes da hora, né? Antes da hora. Não na hora certa, né? E pode ocorrer danos da criança. Agora, o nascimento normal é o nascimento ao qual foi feita a criança. Então, é a coisa normal e é menos risco da criança ter problemas de saúde. Então, o aconselhável, não só a gente falando, mas a ciência também fala que o parto normal é melhor, né? Então, a mesma coisa acontece. Se puder ser a relação, o homem e a mulher ter a relação normal ali, ter a inseminação pela maneira natural, normal, é melhor. Mas, se por acaso a mulher tem algum problema que não consegue engravidar, e fechar a conclusão que ela só conseguiria engravidar se ela fizesse uma inseminação artificial. Então retira um óvulo dela, o espermatozoide do marido, fecunda e injeta no útero dela para que ela engravide. Problema nenhum, Deus não vai ser contra isso. De jeito nenhum, não tem nada que seria contra. Tá certo? Agora, pegar o óvulo de uma outra pessoa que não seja do casal ali para fazer uma inseminação, aí nós já temos alguns problemas. Não com Deus em si, mas alguns problemas que podem apresentar problemas, né? Por exemplo, se se trata de um casal homossexual, nós vemos na Bíblia que Deus não aprova o homossexualismo. Você vê que se você olhar para a Bíblia, todos os grandes patriarcas, profetas da Bíblia, eles eram héteros. Então você vê,
Adão era hétero, Matusalém era hétero, Lameque era hétero, Enoque era hétero, Noé era hétero, Abraão era hétero, Isaac, Jacó, que virou Israel, José, Moisés, Arão, Davi, Josué, todos eram héteros. Em nenhum momento a Bíblia aponta nenhum desses homens sendo homossexuais. Se isso acontecesse, nós podemos ter uma noção se Deus aprova ou não, no caso, né? Mas você vê que Deus não pôs nenhum. Se ele aprovasse, com certeza ele teria posto algum. Então não tem nenhum na Bíblia. Ah, né? Ah, meu peteleco não existia. É lógico que existia. Sempre existiu. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra lá com a chuva de fogo e pedra? Porque eles estavam no nível não só de maldade, mas de homossexualismo muito alto. Compreende? Quando, quando os anjos vão até a casa de Ló falar para ele sair da cidade, porque eles iam destruir a cidade, os homens de Sodoma queriam fazer o que com os anjos? Abusá-los sexualmente. Então, sexo homossexual. Ló saiu lá e ofereceu as duas filhas dele virgens, para que eles fizessem o que quisessem com as moças, mas não tocassem nos homens, porque Ló sabia que eram anjos. Mas eles se negaram, eles não quiseram as filhas de Ló e insistiam que entregasse os homens. Os anjos então fizeram o sol ficar muito forte, aquela luz forte, terrivelmente, e eles ficaram cegos, né, os que estavam lá fora. E os anjos falaram para Ló sair imediatamente da cidade, porque assim que ele saísse, a cidade seria destruída. Portanto, ali já estava tendo um caso de homossexualidade, né? Depois tem um outro caso em Juízes, dentro da própria Israel, né? Um homem tinha uma concubina e eles brigaram e tal, e ela acabou indo embora para casa do pai dela. Mas ele resolveu ir atrás dela, ele gostava dela, ele queria ela com ele, e foi atrás dela para buscá-la de volta. E aí, conversa com o pai, ele ficou alguns dias lá, depois ele foi embora com a concubina. No caminho anoiteceu, e ele não quis ir para uma cidade que não fosse israelita. Então ele foi para uma cidade israelita, ficou na praça e ninguém ofereceu pousada para ele. De repente um homem pegou e ofereceu pousada para ele. Ele foi para casa desse homem, estava tudo certo. Ele, a concubina, tinha um servo. De repente alguns homens começaram a bater na porta dele, exigindo que entregasse esse homem que estava lá de hóspede, né? E para que eles pudessem abusar dele. Eles queriam abusar desse homem. Ou seja, a relação homossexual. Porém, ele falou muito bem. Entregou a concubina do homem para eles fazerem o que quisessem com ela. E aí eles estupraram ela até a morte. E aí, no dia seguinte, ela estava morta lá na porta dele. E ele pegou, foi embora para casa. Quando chegou na casa dele, ele partiu ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para a tribo de Israel, para mostrar o que tinha acontecido. Israel todo se uniu, né, e foi até lá na cidade dele. E aí ele explicou o que tinha acontecido. E eles foram todos contra Benjamim, né? Que os homens eram de Benjamim, da tribo de Benjamim. E chegando lá, eles exigiram que a cidade entregasse os homens que fizeram aquilo, para que se fizesse a justiça. E aí, eles não tocariam ninguém na cidade, mas eles se recusaram a entregar esses homens. E aí, então, eles atacaram a cidade, perderam duas vezes. Israel foi derrotado por Benjamim na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez eles ganharam a batalha. Só que eles mataram todo mundo. Alguns homens fugiram, mas o restante todos morreram. Mulheres, crianças. E aí ficou só homens, a tribo de Benjamim, e eles apareceram. E os israelitas que estavam ali unidos para atacar, eles fizeram uma promessa que não entregariam nenhuma de suas filhas para nenhum homem de Benjamim. Então eles começaram a falar: o que nós vamos fazer? Benjamim vai desaparecer, uma das tribos de Israel vai desaparecer. Aí eles falaram: teve alguma cidade que não veio com a gente na guerra? Ah, teve a cidade e tal. Então vamos fazer o seguinte: essa cidade, nós estamos lá, vamos matar os homens porque eles não cumpriram a obrigação deles de vir para a guerra, e as mulheres nós entregaremos aos benjamitas. E foi o que aconteceu. Mas o número de mulheres daquela cidade não foi suficiente para os benjamitas. Aí eles fizeram o que então? Tinha uma outra cidade que também não era deles ali, tá? Não sei se não lembro se era estrangeira, não lembro. Ele falou: vai lá,
Tem umas moças que tem festa lá, e essas moças virgens fazem uma apresentação, tá? Então você pega essas moças virgens e casem com elas. E aí vocês poderão refazer a tribo de Benjamim. E foi o que aconteceu. E uma curiosidade é que justamente dessa tribo, anos depois, acabou surgindo o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Né? Exatamente desta tribo, tribo de Benjamim. Né? Então, você vê as coisas como é que é na Bíblia. Né? É coincidência? Não, isso aí é algo já da providência de Deus, querendo tentar para algo. Né? E o que, que Deus gostaria de tentar com essa história, por exemplo? Que não é porque houve algo errado que nós temos que rejeitar aquela pessoa, aquela cidade, aquele povo. Não. As pessoas podem mudar. Com o tempo, aquelas pessoas que fizeram coisa errada, se elas não mudarem, elas vão morrer. E vai vir herdeiros que podem ser diferentes dela. Né? Pessoas boas. Então, que nós não podemos julgar e apontar o dedo para ninguém. Esse é o ensinamento dessa história, mas não é o caso da nossa meditação de hoje, né? Então, teve esse caso aí que eles tentaram abusar desse homem. Depois, lá em Coríntios, no Novo Testamento, primeiro tá sendo dito que Paulo fala que Deus entregou com castigo aqueles homens, eles a imoralidade. Homens começaram a ter relações com homens e até as mulheres, está escrito assim, até as mulheres, assim está escrito, também mudaram a sua opção sexual, ou seja, se relacionando com outras mulheres. Então isso veio como um castigo de Deus naquele momento ali, né? De Coríntios, se não me engano, né? Chamando isso aí de imoralidade. Depois, também em Coríntios, Paulo, ele compara homossexuais ou afeminados, efeminados, como que eu chamar, tudo a mesma coisa, compara com assassinos, estupradores, pedófilos, ladrões, idólatras, chamando isso aí de, que eles não herdarão o reino do céu, chamando isso de abomináveis. Você entendeu? Deus fala também lá nas leis, quando ele entrega as leis a Moisés, está escrito: homem não se entrega a outro homem como mulher. E a mulher não tome outra mulher como se fosse homem. Isso é abominável para Deus. Então, é muito claro na Bíblia que Deus não aprova o homossexualismo. Então, se ele não aprova o homossexualismo, automaticamente ele não aprovaria que dois homens pegassem o esperma de um deles e um óvulo de uma doadora e fecundassem e usassem uma barriga de aluguel para fazer para fazer uma para que esse casal tivesse um filho. Porque se ele não aprova o homossexualismo, ele não vai aprovar que um casal homossexual tenha um filho. Correto? Então, depende do ponto de vista. Né? A mesma coisa acontece com uma mulher. Né? Vai pegar um esperma de um homem, duas mulheres, vai ter filho, que nem a Tami com a mulher dela. Quem gerou a criança foi a mulher da Tami, mas eu não sei se o óvulo foi da Tami ou foi da mulher. Né? Muito provavelmente foi da mulher, porque a Tami ela toma remédios, hormônios masculinos. Você vê que ela criou barba, tudo, então talvez os óvulos dela não possam ser usados. Eu não sei, eu não sou cientista, né? Mas se foi a própria mulher dela, pegou o esperma de um homem e fecundou na mulher dela, a Tami não tem nenhum grau de parentesco com o filho. Quem é mãe daquela criança é a mulher da Tami e o pai é quem se deu um esperma, né? Espermatozoide. Aí eu falo pra você, eu não sei quem que cedeu o espermatozoide. Essa pessoa que cedeu o espermatozoide, ele é pai do filho da Tami. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos supor que esse homem, a Tami, da Tami acho que é menino, né? Então, a Tami é menino. E que esse homem que cedeu o esperma, ele tem uma filha. Isso no futuro, o filho da Tami se encontrar com a filha desse homem que cedeu o esperma. E eles se relacionarem. Eles estariam cometendo um incesto. Né? Dois irmãos se relacionando. Pois eles são irmãos, não interessa se a lei fala que não, que o cara não tem direito à criança porque ele doou o esperma. Né? A lei fala que não. Mas ele é o pai sanguíneo. E por que Deus proíbe relação entre dois irmãos? Não é porque é errado.
Mas é porque Deus sabe que o DNA do humano, cada um tem o seu, mas os irmãos têm algo muito parecidos ali no DNA. O que acontece? Dois irmãos se relacionando pode causar filhos defeituosos, com consequências graves ali até. Por isso Deus o proibiu, né? A ciência fala isso. Então você imagina esses dois irmãos se relacionando. Deus aprova incesto? Não, então estaria errado, né? Eu já vi um caso na televisão, no programa do Ratinho, acho que muita gente viu, né? Um casal que eram casados, tinham acho que 2 filhos, e começaram a suspeitar que eram irmãos, né? E foi feito o teste de DNA e foi comprovado que ambos eram irmãos de verdade, né? E eles estavam casados com 2 filhos. Agora eles tinham um pensamento, né? Uma situação a se pensar. O que eles vão fazer agora? Qual é a decisão deles? Se manter casados, mesmo sabendo que são irmãos, ou se separar? Ah, muitos vai ter que separar, porque é incesto, é errado. Mas para Deus também é errado a separação do casal, a não ser que seja por traição. Então, também seria errado. Outro ponto, eles já formaram família, já têm filhos, entendeu? Então separar ali é dissolver uma família. Eles estão vivendo bem, estão felizes? Eles sabiam que eram irmãos? Não. Então continuem juntos. Embora no caso deles, eles eram meio-irmãos, né? Parece que o pai dele teve relações com a mãe dela e, e ela nasceu. E o pai dele é casado com a mãe dele, tudo, e acabaram se encontrando ali por coincidência do destino e casaram. E isso pode acontecer com quem quem doa espermatozoide. Temos que entender o seguinte: eu, Ângelo, não doaria meu espermatozoide. Por quê? Porque seria a mesma coisa que eu estar doando meu filho. O que acontece quando a gente doa espermatozoide? A gente assina um termo dizendo que nós não temos nenhum vínculo com qualquer criança que venha nascer desse material que nós estamos doando. Né? Isso é feito. Né? Então, é a mesma coisa. Então, aí, se eu doei 10, então significa que esses 10, se eles 10 foram colocados em mulheres e deram frutos, eu vou ter 10 filhos por aí. Mas por lei eu não tenho direito a esses filhos, porque é como se eu tivesse doado esses filhos. Você entendeu? Então, você doar de um filho seu, eu acho que a maioria das pessoas vão falar, acho que dificilmente uma pessoa vai falar que sim, né? Então, como é que você vai doar o seu espermatozoide ou a mulher o óvulo? Não dá, gente. Entendeu? Na Bíblia não vai falar nada contra doar ou não espermatozoides, porque isso aí não existia. Mas, se for por um caso de inseminação artificial homossexual, é errado. A barriga de aluguel é errado? Depende. Se for para um casal homossexual, sim, é errado. Agora, por exemplo, um casal que a mulher não, ela tem os óvulos bons, mas o útero dela não comporta uma gestação. Ela tem problema no útero, má formação de útero e ela não consegue aguentar uma gestação. Então o que acontece? Tiram o óvulo dela, tiram os espermatozoides do marido, fecunda esse óvulo e usa uma barriga de aluguel para essa criança ser gerada. Eu não vejo problema nenhum nisso, entendeu? A pessoa está tendo um filho, vai ser filho sanguíneo do marido e da esposa, entendeu? Essa mulher que está gerando a criança, ela não tem nenhum vínculo. Pode fazer teste de DNA que não vai dar que é filho dela. Ela só está se servindo de barriga de aluguel para o desenvolvimento da criança. É como uma galinha pegar, a outra galinha pôs os ovos e a galinha morreu. Esses ovos estavam galados, né? A galinha tinha tido relações com o galo. Aí veio uma gansa e foi lá e chocou os ovos e nasceram os pintinhos. Esses pintinhos são filhos da gansa? Tem algum laço sanguíneo com aquela gansa? Não. Eles vão ser gansos? Não, eles vão continuar sendo pintinhos. Mas aquela gansa, ela, ela chocou aqueles pintinhos. Ela pode se considerar uma mãe de criação dos pintinhos, né? Agora, mas no caso de uma barriga de aluguel, ela não pode se considerar mãe de criação da criança, por quê? Porque ela não vai nem criar a criança. Ela só gerou a criança ali dentro. Ela serviu, por exemplo, como o,
um criadouro humano, só isso, né? Entendeu? Então ela está servindo somente para que é como se fosse uma casa necessária para uma UTI humana, podemos dizer, para aquela criança se desenvolver, porque a mãe da criança não é capaz de desenvolver por conta do problema de útero que ela teria. Você entendeu? Aí eu não vejo problema. Agora, uma pessoa agora pegar um óvulo de outra pessoa para pôr, aí eu já não acho correto. Entendeu? Porque seria uma doação de óvulo e eu não concordaria com isso. Aí eu preferiria adotar uma criança. Quando você se reúne no seu casamento como é que fala? Que você vai se reunir em casamento com uma mulher, você deve antes fazer alguns exames e ver se vocês são férteis, os dois. Caso um não seja, a decisão do outro, que é fértil, e você não é, a decisão do outro se vai querer casar com você ou não, a decisão é dele. Mas lembre-se, uma vez casado, o casamento é para sempre. Você não pode se relacionar com outra mulher para ter um filho porque a tua mulher não te deu filho. Você entendeu? A Bíblia não fala nada do homem se ele está com outra mulher para ter filhos. Entendeu? Isso era uma cultura da época lá de Israel, na época de Abraão, na época de Moisés, naquela época. Mas hoje em dia, mas não é uma coisa bíblica. Deus nunca falou, se a tua mulher não tem filho, você se deita com outra mulher para te dar filhos. Não, né? É uma consequência, né? Então, se a mulher não pode ter filhos, naquela época não tinha como saber. Hoje em dia nós temos. Então, antes de se relacionar, veja, ela não pode ter filhos. Ah, então eu não vou me casar com ela porque eu quero ter filhos. E eu não. Entendeu? Então, é assim. Agora, se você se casou e descobriu depois que não pode ter filhos, paciência, você vai ter que conviver com isso. Você quer ter um filho, adote, porque fazer a coisa não vai ser legal. Você entende? E eu não faria. Né? Quem quiser fazer, Deus não vai. Não, isso aí não está na Bíblia. Nós não podemos bater o martelo e falar, ah, Deus não aprova. Não. Mas nós podemos entender que Deus, com certeza, ele vai aprovar uma relação normal, ou seja, a reação entre um homem e uma mulher sexualmente para fazer a reprodução. Porém, de pegar o óvulo dela e levar do marido, injetar nela para que ela pudesse engravidar, ou se ela não puder gerar uma criança de uma outra pessoa se de barriga de aluguel, não tem problema. E se a mãe dela ou a mãe dele serviço de barriga de aluguel, melhor ainda. Agora você imagina para uma mulher, né? Eu fico imaginando, eu sou homem, né? Não serviria, mas eu, se fosse mulher, servir de barriga de aluguel com outra pessoa, você vai, passa 9 meses gerando aquela criança, ou sofre uma cesariana, ou um parto normal, sofre as dores, e a hora que aquela criança nasce, você tem que entregar para os pais da criança, e você vai embora para casa sozinha. Como é que será que fica a cabeça de uma mulher? Porque ela vai acabar se apegando à gestação. É quase que impossível que ela não comece a sentir algo diferente nela. Entendeu? Ela sabe que o filho não é dela, mas eu não acho que a pessoa, eu acho que ele ia se sentir mal, muito mal com isso. Né? Pode ser que tenha algum caso ou outro que a mulher não sinta mal. Mas, na maioria dos casos, eu acredito que a mulher vai se sentir muito mal. Né? Então, queridos irmãos, nós devemos pensar bem e antes de tomar decisões na nossa vida. Deus não vai reprovar que eu que eu que eu faço uma inseminação artificial para ter um filho ah, ah, porque minha mulher não pode ter filho ou eu não consigo gerar um filho, Deus não vai achar ruim com isso. Mas e se eu doar meus filhos, Deus vai achar ruim? Ele pode não achar ruim, porque a Bíblia não fala sobre esse tipo de assunto, né? Eu acho que ele não ia achar ruim. Porém, como eu falei, e se eu doei o meu esperma para alguém fazer a inseminação artificial, essa pessoa vai ter um filho. Eu nunca mais vou ver essa pessoa, porque isso aí é feito no anonimato, no hospital não dá detalhes. Né? A doação é sigilosa. Aí, essa mulher gerou um filho, meu esperma foi gerado um filho, nasceu um menino.
Aí eu tenho uma filha com a minha esposa. A minha filha acaba encontrando justamente esse rapaz que foi gerado através da doação do meu espermatozoide. E ele se relaciona. Olha o incesto aí. Percebe que uma coisa não daria certo? Então, nós devemos sempre manter, irmãos, na dúvida, a gente mantém um limite ético, entendeu? Na dúvida, a gente não faça, né? Tem coisas que não são reveladas, então na dúvida, a gente não faz, entendeu? Você fala, na dúvida faz. Não, na dúvida não faz. É que nem num jogo de futebol. Se o juiz está na dúvida se foi pênalti ou não, deixa o jogo seguir, né? E o VAR, agora hoje em dia com o VAR vai visualizar lá e se for pênalti ele vai falar. Se não for, ele vai mandar continuar o jogo seguir, que não foi nada. Antigamente não tinha o VAR. Então, na dúvida, deixa seguir. Porque você vai marcar um pênalti que você não tem certeza se foi pênalti ou não. Tá certo? Então, na vida também é assim, queridos irmãos. Na dúvida se é certo ou não fazer doação de espermatozoides, óvulos, não faça, né? A gente sabe o quê? Que essa criança, se for gerado o teu espermatozoide, esse filho, ele vai ter características suas. Ele vai ter DNA seu. Ele não vai ter, né? Que nem, por exemplo, teve a novela O Clone. Na época eu assistia a novela. Então, eu cheguei a assistir essa novela. A mulher queria fazer uma inseminação artificial para gerar um filho com a cara do marido dela, né? Mas o que aconteceu? Por engano, foi injetado nela um óvulo, né, foi injetado nela um clone de um rapaz que tinha morrido, por exemplo. Né, o doutor na novela, que era o doutor Albieri, que era vivido pelo ator Juca de Oliveira, né? Ele, ele tinha dois pacientes gêmeos, né? Lucas e Diogo, se não me engano, que eram vividos pela Murilo Benícia. E o, o Diogo, se não me engano, ele tinha uma verruga nas costas e o Dr. Albieri tirou essa verruga, né? E aí, dessa verruga, ele conseguiu fazer um clone do Diogo, igualzinho o Diogo. Ele fez um clone, né? E aí, na hora que foi feita a inseminação especial, foi um outro médico que fez nela a inseminação e ele acabou pegando a amostra errada. Em vez de pegar a amostra do marido dela, que estava lá tudo para fazer, pegou o clone. E aí, ela então acabou gerando na barriga dela um clone. E o rapaz na novela nasceu, cresceu e ficou exatamente igual o que tinha morrido no acidente de avião. O Diogo que tinha morrido no acidente de avião. Né? Então, o Murilo Benício fez três personagens nessa novela. Ele fez o Lucas, o Diogo, e fez o Leonardo, se não me engano, que é o nome do outro personagem. Que era o clone do Diogo, que morreu. Então, aqui no Brasil, por exemplo, não é aceito fazer doação de células-tronco, fazer experiências com células-tronco, porque fala que a célula-tronco já é considerada um ser, né, um ser vivo, que não pode. E você doar um espermatozoide para algo, também não seria um ser vivo, você está doando? Para mim seria a mesma coisa que eu estiver doando um filho, porque esse espermatozoide está sendo doado para quê? Para que ele seja implantado em alguém. E essa pessoa vai gerar um filho. E esse filho vai ser meu filho. Entendeu? Por mais que ela esteja casada, que o marido dela assuma as crianças como sendo dele, seja registrado o nome dele, mas cientificamente, DNA-mente falando, é meu filho. Entendeu? Então isso é errado, na minha opinião. Eu não concordo, eu não doaria de jeito nenhum. Porque para mim é como se eu estivesse doando um filho. Então isso não se doa. Entendeu? Há coisas que nós não podemos fazer. Eu posso doar o sangue, numa boa, doar sangue para ajudar alguém, né? Posso doar um órgão, se for necessário, problema nenhum. Agora, eu não posso doar o meu material genético. Por quê? Porque eu estou doando algo que vai gerar um ser humano, que vai gerar um filho. É como se eu estivesse doando um filho. Você entendeu? É como se eu estivesse doando um filho. Você seria capaz de doar um filho? Eu não seria. Entendeu? E mais, Deus fala que os filhos não pertencem a nós.
Tem esse detalhe na Bíblia, né? Que as crianças não pertencem aos nossos filhos. Nós somos apenas mordomos que estamos incumbidos de criar os nossos filhos. Entendeu? E se nós estamos incumbidos de criar nossas filhos, somos mordomos, e ele não nos pertence, automaticamente, que direito que eu tenho de doar um filho que não me pertence? Compreende? Então aí a gente pode chegar a uma conclusão que talvez Deus não aceite, essa doação não seja correta. Mas isso aí são evidências que nós estamos chegando através de alguns pontos bíblicos. Mas nós não podemos bater 100% a martelo. Deus não concorda. Mas eu, Ângelo, mensageiro de Deus, eu não doaria meu espermatozoide. E nem permitiria que minha esposa doasse. Né? Eu acredito, porque a gente não poderia fazer algo desse tipo, porque é uma coisa muito grave. Entendeu? Isso aí pode gerar até casos de golpe. Como assim? Você doa teu espermatozoide, aí alguém do hospital lá que recebeu, a pessoa sabe que é você, porque você já está lá, você tem que autorizar essa doação de uma maneira, tem que assinar algo, vai pegar o seu nome e faz o quê? Ela pega um desses espermatozoides, injeta nela, gera o teu filho, né? Aí ela se tu não injeta, ela tá grávida, ela faz o quê? Ela dá um jeito de, de ir atrás de você, ela pode ter mandado um inspetor, um detetive aí atrás de você para descobrir onde você está, mora, e ela pega, dá um jeito de te seduzir, uma maneira de te levar para de dopar, e você acorda com ela na cama, e depois ela vem e fala que está grávida de você. Você vai falar, não, não é possível, e ela vai estar realmente grávida de você. Por quê? Porque ela usou aquele esperma que você doou. E aí? E aí ela vai querer arrancar tudo de você, vai querer pensão, vai querer um monte de coisa, vai falar que essa criança é seu herdeiro, e você vai falar o quê? Aí você vai falar pra tua mulher, você sendo um homem casado, você vai falar, não, não fiz nada disso, não, isso não é verdade, mas tá dando exame de DNA que é verdade, como é que você vai provar? Olha a confusão que isso daria. Queridos irmãos, nós não podemos fazer nada que possa causar problema na nossa vida. E nós não podemos doar algo que não nos pertence. Entendeu? Eu posso doar os meus órgãos, agora o meu espermatozoide, ele não me pertence. Como assim não pertence? Não. Como que eu posso doar o meu espermatozoide se ele vai gerar uma criança? Eu estou doando um filho, não me pertence eu fazer uma doação dessa. É uma coisa eu estar pegando um filho meu e doando para aquela pessoa. Então, ó, tem o meu filho aí. E eu simplesmente vivo como se esse filho não existisse. Entendeu? Porque se alguém que fez doação de espermatozoide está me ouvindo, para um minuto para pensar. Quantos espermatozoides você doou? Ah, eu doei 20. Você já pode pensar que você pode ter 20 filhos espalhados por aí? Que você não sabe como é que eles estão, você não sabe se eles estão precisando de algo, você não sabe se eles estão sofrendo, que educação eles tiveram, se eles estão roubando por aí. Às vezes vocês podem pegar e vir um ladrão e te assaltar, e esse ladrão ser um filho seu. Você doou o espermatozoide, ele foi mal criado, e está aí agora roubando, e ele veio roubar você, o teu próprio filho do espermatozoide que você doou, está vindo roubar você. Olha as questões. Então, queridos irmãos, a gente sempre percebe o quê? Se a gente for ficar pensando, vai ter vários problemas de você fazer uma doação de espermatozoide. Para mim, só de eu compreender que eu doando espermatozoide, eu estou doando um filho, eu já não faria isso. Eu não posso entregar uma criança vinda de mim, vinda de mim, vinda de mim, que não é minha. Eu não posso entregar a criança. Entendeu? Eu não posso entregar a criança. Essa criança não é minha. Eu não posso entregar para uma pessoa que não conheço. Então eu jamais, queridos irmãos, jamais entregaria um filho meu. Portanto, eu jamais entregaria o meu espermatozoide. Né? Então eu acho que não é certo. E eu não faria. Deus na Bíblia não vai falar nada diretamente a isso. Mas quando a gente vai pensando a respeito de que Deus não aprova isso, não aprova aquilo que nós estávamos pensando aqui, tá certo? Que o espermatozoide pode ser usado para um casal homossexual e Deus não aprova o homossexualismo, é outro ponto para eu não doar o meu espermatozoide. E assim vai indo, meus irmãos.
Porque eu doei meu espermatozoide, aí usa para um casal homossexual, Deus não aprova o homossexualismo e abomina. Então, o meu filho vai crescer numa família abominável para Deus, ali, onde está tendo uma relação que é abominável para Deus, e ele pode ser induzido através do exemplo ali a também ser um homossexual no futuro. Tudo isso já me, já me põe contra a doação de espermatozoide. Então, eu não doaria, para mim é errado. Para mim, o mensageiro de Deus, Ângelo, para mim é errado. Agora, eu não posso bater uma martelo que para Deus é errado. Não posso. Não posso. Tá certo? Não posso. Tá bom? Aí é uma questão de cada um, da sua consciência, de entender. Eu não doaria. Eu não doaria porque eu não doaria um filho, eu não doaria porque eu não gostaria que o meu espermatozoide fosse colocado para ser entregue a uma família de homossexuais, com todo respeito, não é preconceito, é porque Deus não aprova, tá certo? Eu não doaria porque eu não gostaria que meu filho crescesse em uma família que eu não conheço, independentemente do gênero. Eu não doaria porque eu não se sentiria bem, eu não doaria porque poderia um filho meu com outro filho cometer um incesto sem saber, e isso dá problemas nos meus futuros netos, como por vários motivos eu não doaria, tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar comigo, obrigado por mais esse momento de oração, que o Senhor possa estar sempre nos unindo, sempre fazendo com que a gente aprenda a verdade, que faça com que a gente absorva essas informações e possamos pôr em prática na nossa vida o que a gente acha certo ou errado. Abençoe as nossas ações. Não sabemos, querido Deus, a sua vontade com relação ao a inseminação artificial, doação de material genético, mas nós sabemos de pontos seus que acabam colocando em xeque se isso é bom ou não. Então, na dúvida, querido Deus, nós vamos não fazer. É melhor que a gente não faça na dúvida. Né? Tá certo, querido Deus? Para que nós possamos sempre estar fazendo o que é certo e a sua vontade. Não deixe que ninguém ponha a gente para baixo ou que queira nos derrubar na nossa fé. Tá certo? Muito obrigado, querido Deus. Que assim seja. Eu oro, agradeço e glorifico. A paz do Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, querido Deus. Esteja sempre conosco. Abençoe aqueles que estiverem trabalhando no dia de hoje, no domingo, que possam voltar para casa em segurança. Sejam aqueles que estejam me ouvindo, inscritos ou não no meu canal, ou aqueles inscritos no meu canal que não estejam me ouvindo. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, na dúvida se é certo ou errado, não faça. Tá bom? Assim você não tem perigo de estar cometendo um erro, mesmo que involuntariamente. Um abraço a todos, meus irmãos. Até mais.